Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Cláudio Gracindo e, atendendo a pedidos, nós estamos fazendo o comentário das lições bíblicas da CPAD e o tema que nós estamos tratando é a supremacia das Escrituras. Muito bem. Então, e hoje nós vamos falar da lição de número 7. A lição de número 7 fala sobre a Bíblia transforma as pessoas. Está comigo aqui a professora Keila Leite. Isso aí, pessoal. Vocês já me conhecem, somos aqui professores da Faculdade de Betel e vamos trazer esse comentário para vocês com, claro, a contribuição da visão teológica, que é este tema da supremacia das Escrituras. Ele está relacionado ao módulo 1 do curso básico em Teologia, na matéria Introdução à Bíblia, certo? Então vamos começar, irmão Cláudio? Vamos lá. Lição de número 7, o tema é a Bíblia transforma as pessoas. A Bíblia transforma as pessoas. Gostei da sua camisa? Obrigado. Mas você pode pensar assim, nossa, mais um vídeo, mais um comentarista da revista das lições bíblicas. Não é mais um. Por que não é só mais um? Primeiro, pelo fato de que você está tendo aqui um suporte da Faculdade Teológica de Betel. Então, isso já é único. E segundo, pelo fato de que, além da explicação que nós vamos trazer aqui, não é um comentário assim, especificamente voltado para alunos. É claro que os alunos se beneficiam. Porém, o nosso foco é atingir os professores. Sendo assim, nós, ao final de cada vídeo, nós traremos uma orientação didática de como você pode melhorar, qualificar as suas aulas. Bem, aí pra gente começar, temos aí o texto áureo, certo? Certo. O texto áureo está registrado no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É um texto bem conhecido e assim nos diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso aí, um texto maravilhoso que, se nós fôssemos comentar somente este versículo, já tomaria todo o tempo do vídeo, né? É verdade, é um texto muito rico, né? O escritor aos Hebreus, ele é um escritor que foca em destacar a supremacia de Cristo, né? Fazendo a comparação do sacerdócio de Cristo com o sacerdócio do Antigo Testamento, certo? Isso, exatamente, sacerdócio arônico e também supremacia sobre os anjos, sobre Moisés, então mostrando a supremacia de Cristo. Vamos começar então analisando este verso de Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva. O que significa essa expressão viva? Geralmente o que é vivo tem vida, é vivente, é vigoroso, tem suas condições vitais em perfeito funcionamento. Isso quer dizer que está vivo. Você lembra do corpo humano, não é? O que é vivo é que está funcionando, em pleno funcionamento. Pleno funcionamento. Mas o que faz a Bíblia ser viva? É que ela é usada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que dá vida. Lembrem-se das lições passadas, onde fala que o Espírito Santo é quem conduzia os autores para receber a inspiração desta palavra que é viva, é uma palavra que é de Deus, que é um Deus vivo. Então Deus transmite sua vida por meio de Cristo, por meio da palavra. Uma ação conjunta aí também do Espírito Santo, né? Exatamente, é uma ação da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando em perfeita harmonia. Então a gente diferencia a Bíblia de um livro comum. Você pode fazer essa comparação. Um livro comum, você lê, você interpreta e usa o teu intelecto, a tua razão. Porém, este livro em especial, ele também é envolvido de uma ação espiritual. Conforme você lê, você é iluminado pelo Espírito Santo para que os teus olhos sejam abertos e a tua compreensão seja ampliada. Você não lê como um livro qualquer, correto? Correto, é isso mesmo. O outro termo que a gente vê aqui é que ela é eficaz. Eficaz. Eficaz no sentido de que ela
cumpre o que se propõe a fazer. Ela atende, ela é eficaz, ela é ativa, ela é poderosa. E o que ela se cumpre? No que a palavra de Deus se cumpre? A Bíblia, então, sendo um livro divino, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é um conto, um fato, um relato aleatório. Ela tem um propósito de trazer vida às pessoas. Ou seja, quando Deus deliberou a sua palavra para ser escrita aqui por meio de todos os escritores, ele estava anunciando o seu propósito, anunciando a sua vontade, anunciando os seus desígnios. E aí ele vai então, na ação do Espírito Santo, essa palavra vai se tornando verdade, ela vai se concretizando, não é isso? É isso mesmo. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus, quando ele veio trazer espírito e vida. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Esse é um dos papéis da palavra de Deus. Penetrar no âmago do ser humano, penetrar no mais íntimo do ser, penetrar nos teus pensamentos, né? Revelar para o homem a intenção do coração. Porque a gente consegue disfarçar, dependendo da habilidade da pessoa, ela consegue disfarçar o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Alguns revelam muito isso na face, né? Outros já conseguem ser mais comedidos. Porém, a palavra de Deus, ao ser lida e interpretada pela ação do Espírito Santo, esta leitura, ela vai trazendo conhecimento, muitas vezes constrangimento, apontamento do erro, e a pessoa que vai lendo vai caindo em si e reconhecendo falhas, reconhecendo atitudes equivocadas, né? Exatamente, a pessoa vai sendo limpa, né? Quando Jesus fala para os discípulos lá, quando João escreve, dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra tem esse poder de limpar, de revelar o caráter do homem e trazer uma transformação. Por isso é importante a gente conhecer e meditar nessa palavra. É uma leitura contínua da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você, professor, deve fazer é explorar esse versículo aqui de Hebreus. Explorar o sentido de que, primeiro, no fato de que a palavra é de Deus. Ela não é de qualquer pessoa, ela é de Deus. Ela é uma mensagem divina. Alguns aí vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas nós entendemos que ela é a palavra de Deus. Amém. Perfeito. Embora nós temos aí essa questão da participação humana, contudo, ela é de origem divina. Deus quem tudo que os seres humanos escreveram inspirados por Deus. Inspirados por Deus. Exatamente. O segundo aspecto é que ela, além de ser divina, ela é viva. Nós já falamos aqui sobre viva. E o terceiro ponto é que ela é eficaz. Ela cumpre o seu desígnio, ela não falha. Ela também tem uma característica comparada à espada de 2 gumes. A espada que é afiada de um lado e do outro. Porque conforme ela penetra muito profundamente. É interessante, né? Quando alguém está ministrando a palavra e aquilo vem sobre nós assim com muito temor, porque essa é uma ação do Espírito Santo. Você recebe a palavra com muito temor, fica em silêncio, fica refletindo, compreendendo, analisando cada palavra, cada expressão dita, e o Espírito Santo vai agindo no teu coração e você vai, apesar de estar sendo muitas vezes corrigido, trazido à tua consciência, você vai ao mesmo tempo também sentindo paz e sentindo um direcionamento para as tuas atitudes. Você vai parar para ouvir a palavra de Deus e vai fazer: não, é verdade, eu preciso me corrigir nisso. Você na sua mente já vai trabalhando o que você deve mudar. É muito lindo isso, né? Isso é lindo. É interessante falar que é uma espada de 2 gumes, que ela corta tanto de um lado quanto para o outro. E é o que os pregadores geralmente falam, né? Eles falam assim: a palavra primeiro fala comigo para depois eu transmitir a vocês. Isso é uma verdade, por isso que ela é de 2 gumes. O comentarista Champlin, ele coloca a seguinte frase: não há dureza que essa palavra não possa penetrar.
Não há negligência que ela não possa identificar. Não há desvio que não repreenda. Nada fica oculto. E a palavra, Cláudio, ela tem um poder assim de trazer a consciência das nossas atitudes, né? Como nós devemos nos comportar, como devemos agir, compreensão de quem entra no céu e quem não entra no céu. Exato. Porque existe modernamente aí um discurso de que nós não devemos julgar. Ninguém deve julgar, baseado no texto de que a ninguém julgueis. Não julgueis para que não sejais julgados. Para que não sejam julgados. Porém, sendo a palavra de Deus uma vara de medir, um padrão de moralidade e comportamento, eu leio a Bíblia e tenho consciência para analisar o que são comportamentos adequados e o que não são adequados. Então, às vezes as pessoas fazem uso equivocado desse versículo para sua autodefesa, mas ela esquece que tem uma palavra aqui, a Bíblia é a orientação. Sim. E se aquela atitude está fora da Bíblia, a Bíblia critica, então não tem como não julgar. Exatamente, e por isso tem a disciplina chamada Ética Moral e Cristã, né, que vai tratar desses assuntos. Vamos ver o que está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Isso, ele fala mais uma vez que a palavra é viva. Né? É viva. A palavra é viva. E sendo de novo gerados. O que significa isso? Ser de novo gerado é um novo nascimento, né? Agora gerado espiritualmente, que nós já nascemos do ventre da nossa mãe, é o que Jesus vai falar lá com Nicodemos, né? Agora nascer do Espírito, nascer para Deus, morrer para o mundo e nascer para Deus, fazer inimizade com o mundo e ter amizade com Deus. É isso aí, isso é o nascer, o novo nascimento. E esta palavra poderosa penetra até onde? A divisão da alma e do espírito. Divisão da alma e do espírito. Significa que o ser humano tem alma e tem espírito. Exatamente. Existe um pensamento sobre essa questão de dicotomia e tricotomia. Então, na dicotomia vai entender que o homem tem uma parte espiritual e uma parte material. Nós entendemos desta forma também, nós que cremos na tricotomia. E conforme a Bíblia mostra, essa questão de tricotomia. Sim, temos a parte material, a carne, mas temos também alma e espírito, cada um com seus atributos. Exato, isso aí você pode estudar na matéria de antropologia, no curso básico em teologia. Sendo assim, nós encerramos aqui a primeira parte da nossa lição. A primeira parte que fala sobre a Bíblia é de origem divina, ela é viva e eficaz. Toda esta primeira parte, você viu que ela é fundamentada no verso de Hebreus 4, versículo 12, e que fala do poder da palavra de Deus, que ela é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração, que ela divide a alma e o espírito, que ela penetra profundamente, que ela é viva e eficaz e que é a palavra de Deus. Falei tudo só que invertido, ao contrário. Mas falei. Vamos então para a parte número 2. Qual que é a segunda parte? A Bíblia anula os conselhos do mundo. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Por que segunda? Porque é carta e não segundo, porque não é livro, tá bom? 2 Coríntios 10 e 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Eita, lindo, hein? Primeiro, as armas da nossa milícia. Então significa que o cristão tem milícia. Sim, tem batalhas, tem guerras, tem pelejas, tem lutas. Isso é muito importante você colocar para o teu aluno. Porque a teologia da prosperidade, ela por muito tempo ofuscou as lutas pelas quais os cristãos passam. Foi vendido um evangelho, né? E eu vou dizer vendido mesmo, propositalmente. Então foi vendido um evangelho de rosas.
E ofuscava-se o texto que fala das lutas do cristão. Exatamente. Pouco se pregava sobre isso. Só bênção, prosperidade, conquistar a terra, conquistar isso. Mas Paulo, né, está falando sobre as nossas milícias. A partir do momento que você aceita a Cristo como teu Salvador, você entra numa batalha. Uma batalha contínua, espiritual, para manter-se santo, para santificar-se continuamente e para manter-se na posição de santo. Não é isso? Exatamente, porque nós sabemos que existe um céu que nos aguarda. E aí, quando você vai para Mateus, você vai encontrar dizendo que a porta é estreita e importa força. Nós temos que impor a força para poder entrar por essa porta que é estreita. Isso, e aí ele fala que as nossas armas não são carnais. A palavra carnal nos dá a ideia de algo que é fraco, algo que é corrupto, algo que falha, algo que está imundo, poluído. Então não são essas as nossas armas, porque esta sim é a lógica do mundo. É uma lógica corrupta e falsa. Mas as armas nossas, cristãs, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. E elas são espirituais, né? Se elas são poderosas em Deus, significa que é Deus que te dá essas armas. Significa que nós mesmos não lutamos, né? Por nossas forças. De nós mesmos a gente não consegue. Às vezes a pessoa está lutando com as suas próprias forças, mas aí fica limitado. Mas para Deus não tem limite. E aí o comentarista ele vai remeter a Efésios 6, que vai falar das armaduras, você lembra aí das armaduras? Isso, a armadura de Deus, isso. O capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tendo calçado os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz, falando sobre evangelismo, e também sobre a oração perseverante. Exatamente, Champlin vai dizer que o que Paulo menciona e destaca aqui, que ele usa como armadura, porque Paulo passava por muita guerra, por muita luta. Além da luta física, que ele era constantemente preso, açoitado, né? Exato. Ele tinha consciência de que esses fatos que sobrevinham sobre ele no mundo físico, eles não eram de origem física, mas eles eram de origem espiritual. Exatamente. E as armas dele eram a verdade. Paulo não faltava com a verdade. A fé. Paulo trabalhou muito esse tema da fé, né? Exatamente. A fé que agrada a Deus, a fé que vem de Deus, o amor, o texto de amor que ele fala, né? 1 Coríntios capítulo 13 é o texto clássico, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Exato, a exaltação do amor. Porque a base do cristianismo é o amor, né? Então Paulo destaca muito, ele usava o amor como uma arma para vencer. Olha que negócio interessante. A bondade, a esperança, a retidão eram armas também que Paulo fazia uso. A mensagem do Evangelho, Paulo não cansava de falar de Jesus. Aliás, Jesus é o tema central da vida de Paulo. E tudo que ele fala debaixo dessa questão da informação sobre a pessoa de Cristo. Porque ele diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele escreve aos Gálatas. Né? Tudo que Paulo falava culminava em Jesus. Tem irmãos que gostam de pregar de tanto tema e tanta coisa assim, né, paralela. A gente mal ouve a menção de Jesus. Paulo, que é um clássico da Bíblia, em tudo ele colocava a mensagem da cruz e o fato de ele estar crucificado, que nós vamos falar logo adiante. Então a mensagem do Evangelho era tema de Paulo, era a arma de Paulo, a pessoa de Cristo e a esperança na salvação final. Amém. Segundo ponto, a destruição das fortalezas. Então essas armas que não são carnais, que são poderosas em Deus, elas são eficazes para quê? Para a destruição de fortalezas. Amém. Por destruir as fortalezas. Significa que, irmãos, nós não estamos lutando com qualquer coisa. Nós estamos lutando contra fortalezas.
essa luta diária que você vive para ter o despertamento para orar, para ler a Bíblia, até para preparar a aula, quando você se propõe a fazer algo como isso aqui, vem tanta coisa para atrapalhar. Verdade. Né? E você tem que estar com o teu sininho aí alerta, faça uma oração antes e ore para que Deus alcance os teus alunos também nesta palavra, porque é uma batalha grande quando o assunto é ensinar a Bíblia. Muitas coisas podem acontecer para atrapalhar e nós precisamos desse discernimento. Curiosamente, Cláudio, tem gente que vive tão alienado, né? Vive tão distante dessa consciência de que o mundo ele possui o seu lado espiritual. Não acredita que existe demônios, não acredita que existe vida além dessa vida física. Para muitos, morrer é o fim, acabou, não tem mais nada. Precisamos, à luz da palavra de Deus, entender que existem fortalezas, existem potestades. Sim, exatamente. E quando cita lá em Efésios capítulo 6 e o versículo 10 em diante, quando nós falamos sobre a armadura de Deus, fala sobre isso. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, existe. É terrível. Você tem experiências interessantes, né? Muitas experiências, né? Quando você entra em oração, é o momento que você entra para uma batalha. Essa questão da batalha espiritual, é quando você entra em oração com algum tipo de propósito, ou por você, ou por alguém. Se você é dirigente de igreja, você sabe muito bem o que é isso, né? Quando você pega aquele problema daquela família, daquela pessoa e começa a orar por ela, interceder por ela, quantas lutas vêm, né? Por conta disso, batalhas espirituais. Sim, essas batalhas espirituais, elas podem trazer uma dor no teu corpo, trazer um mal-estar. Você pode sentir a opressão maligna no ambiente que você está. Ou ele pode vir te perturbar em sonho. Tantas coisas podem acontecer. Muitas né? coisas, a gente tem as experiências boas aí. Vamos ver o que Judas diz? Judas 1, verso 21 até o 23. Conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Acho interessante essa expressão, arrebatando do fogo. Arrebatando do fogo. Assim como Jesus teve misericórdia e nos alcançou, esse mesmo amor deve estar na vida do cristão para arrebatar outras pessoas como que do fogo. Muita gente que conhece a palavra, viveu, cresceu num ambiente de leitura e estudo da Bíblia, com essa pandemia veio sobre as pessoas um esfriamento espiritual tão grande que se afastaram da igreja, as igrejas fecharam, se afastaram da igreja e não sentem a urgência de buscar a presença de Deus. Não querem retornar, não é? Não, elas estão vivendo assim, ó. Não, tá bom, eu estou acomodada, eu estou bem aqui, onde eu estou. Não que ela viva no pecado, não que ela viva fazendo coisas erradas, mas ela vive uma vida distante de Deus, não tem a sede da presença de Deus. Exatamente, não só a questão da sede da presença de Deus, mas também da comunhão com os irmãos. Porque é onde a gente compartilha o amor, a gente compartilha as nossas dificuldades, onde oramos uns pelos outros. Isso é igreja, a gente não pode se afastar disso. Então só obras não salvam. Você pode pensar, eu não estou frequentando uma igreja, mas eu não pratico a injustiça, eu não pratico o mal, eu ando retamente, eu trabalho honestamente. Porém, isso não é critério suficiente, porque existe sim uma guerra, uma luta para que você esteja confortável, para que você se sinta confortável do jeito que está e que você não queira mais, que você não tenha sede de buscar mais a presença de Deus. Isso também é uma forma de opressão espiritual. Sim. Então nós precisamos ter esse discernimento, observar essa dinâmica à nossa volta e arrebatar as pessoas e, ei, acorda,
desperta! Tem coisas maiores para você. Deus tem coisas sobrenaturais para fazer na tua vida, mas você precisa se posicionar, precisa buscar na oração, na leitura da palavra. Ponto de número 3, a destruição dos falsos argumentos. Isso aqui é interessante também, ainda baseado em 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E o 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eita, esse versículo, ele especificamente fala do poder da palavra de Deus que destrói os argumentos arrogantes, conselhos falsos, não é isso? Exatamente, orgulhosos, arrogantes, falsos. E quando diz de fortalezas também, esses tipos de fortalezas são sofismas. A palavra grega ali é sofisma. Então é... Sofismas é quando você junta 2 argumentos verdadeiros para chegar a uma conclusão falsa. Isso é o sofisma. É um poder de argumentar assim tão astuto que confunde a mente das pessoas. Esses sofismas, eles estão praticamente em todos os lugares. Nas redes sociais você vê artes, posts com frases de efeito que parecem impactantes, mas que por trás ela tem um argumento muito perigoso. Então os sofismas que nossa revista traz aqui, ou as ideologias anticristãs que a revista traz, ela cita, por exemplo, a questão do ateísmo, que é a negação da existência de Deus. É um pensamento que cresce muito e que as pessoas, ao negarem a existência de Deus, não têm desejo e interesse em conhecê-lo ou buscá-lo. Então isso é um argumento muito forte, muito crescente em nosso meio, na nossa sociedade. Segunda questão, relativismo. Relativismo é a minha verdade, a tua verdade, cada um com sua verdade. Exatamente. Porém, a Bíblia é a verdade. E ela é uma verdade absoluta. A verdade absoluta. Foi o que Jesus veio trazer. Vida e verdade. E ela é imutável. Vão passar as gerações. Existe uma única verdade. Existe uma única inspiração. Ela não se ajusta ao nosso discurso. Nós nos ajustamos à Bíblia. Exatamente. Então alguém vai procurar para ministrar uma mensagem. Deixa eu ver. Eu estou sentindo no meu coração de falar de amizade, porque nós precisamos ser mais amigos. Amém? Mas esse não é um critério. Um critério é você orar e pedir a Deus a iluminação para que Ele te oriente na palavra que você vai escolher. Porque se nós formos balizarmos as nossas mensagens pela nossa emoção do momento, nós estaremos trabalhando com as nossas verdades. Exatamente. E é interessante você saber, quando você for ministrar, saber o que Deus quer falar com aquele público. Às vezes Deus tem algo especificamente para um público onde você vai ministrar. Então é importante você saber o que aquele público precisa, qual é a necessidade. Então isso o Espírito Santo vai falar no seu coração. Além do relativismo, a revista cita o secularismo. O secularismo ele faz oposição a tudo que é sagrado, a tudo que é santo. A ideia de secularismo são conceitos relativos ao presente século, ideias atuais que contradizem ao que é sagrado, ao que é santo. Tente encontrar uma forma de explicar isso de uma maneira que seja muito tranquila para os seus alunos, para que você não fique soltando palavras difíceis que deixe o teu aluno encabulado, com vergonha de não saber o que você está falando. Exatamente. O professor ele tem que se preocupar com isso, né? É aquele negócio de vamos aqui aos prolegômenos, não vamos nesse interregno, não aqui a doxologia, tudo isso é muito importante, né? Mas trazer essas informações, elucidar cada uma dessas palavras para que ele compreenda. Exato. Se você vai fazer uso de um termo mais filosófico, explique. Mesmo que você, eu acho que todo mundo já sabe, não ache, explique. Importante. Então o secularismo ele tinha esse papel de exaltar a razão. Ele tem um papel de exaltar a razão
e de considerar qualquer aspecto de sagrado e espiritual como inferiorizado. E por último, a revista vai falar que cuidado com os pensamentos marxistas. Interessante comentar isso também, porque Karl Marx, se você analisar a história, a biografia dele, ele é um homem muito problemático, né? Bem problemático. Se você olhar a biografia dele, você vai falar, meu Deus, como é que eu vou seguir ou pensar como um homem deste? Um homem ligado a uma vida pecaminosa e, além disso, um instrumento de Satanás para disseminar mentiras. Um tipo de anticristo, né? Um tipo, sabe por quê? Porque o que ele vai falar está muito parecido com ideias do anticristo. Um fato importante que as universidades destacam em relação a Karl Marx é a denúncia da luta de classes, a denúncia de quão selvagem é o capitalismo. Isso é verdade. Quem é rico fica mais rico e os pobres, os trabalhadores alienados, ele traz muito essa ideia da alienação, da falta de consciência de que você está vendendo o teu suor, vendendo tua hora de trabalho para enriquecer o teu patrão. Isso é um ponto positivo, essa consciência é necessária. Porém, não se trata só disso. O marxismo não é só isso, ele não é só uma denúncia contra o capitalismo selvagem. Ele defende a eliminação das classes sociais, defende que é preciso haver uma única classe, por isso a palavra comum, o comunismo vem da palavra comum. Contudo, esta formação de uma sociedade com uma única classe social, ela tem que eliminar a burguesia, ela despreza o conceito de nacionalidade, de regional, para algo universal, Sim. para algo global. E também despreza a religião. Inclusive, ele fala que a religião é um ópio. A religião é uma ferramenta de opressão das pessoas. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra Jesus falando que ele traz liberdade aos cativos, que a verdade liberta. Sim. Não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Karl Marx entende que a Bíblia, a religião, ela é um instrumento de opressão. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Interessante que ele fala assim, só podemos viver num mundo de paz e harmonia. Olha aí uma frase parecida com a ideia do anticristo. Nós só podemos viver num mundo de paz e harmonia quando nós eliminarmos quem não for comunista. Ou seja, quem não recebeu o sinal da besta, não compra, não vende, não faz nada, é inimigo daquele que vai proclamar a verdadeira paz. Então, Karl Marx, ele já vinha, olha só, gente, quanto tempo, né, já se passou, foram construídas essas ideias e elas estão em total harmonia com a ideia do anticristo. Ele diz que é preciso eliminar todos os anticomunistas e só viverá na Terra os comunistas, e aí sim vai ter harmonia e paz e a mesma concepção da ideia do anticristo. Eu não sei se isso vai ter a ver no futuro, mas eu vejo uma forte semelhança nessas concepções. Se por um lado Karl Marx denunciou o abuso do capitalismo, por outro lado ele vai conduzir o homem a uma alienação de Deus. Ele vai conduzir ao homem a uma morte espiritual. Isso, uma alienação ao que é espiritual, né? Exatamente, isso aí. Bom, então é preciso ter cuidado. Se você tiver conhecimento ou recursos para pesquisar esses termos que a revista coloca, pesquise. Porque se você estiver falando principalmente com jovens em idade de universitária, em idade universitária, o que esses professores seculares bombardeiam na cabeça dos nossos alunos não é brincadeira. Eles debocham daqueles que creem em qualquer concepção, qualquer ideia cristã. São considerados inferiores. E muitas das vezes os nossos jovens estão inseguros e despreparados. Não digo nem tanto para se defender, porque ele é um em meio à multidão, mas para blindar os seus ouvidos e não deixar essas coisas descerem ao seu coração. Então nós precisamos, os professores de jovem devem explorar o máximo possível esses termos, esclarecê-los à luz da Bíblia.
Se você já está com um público mais de terceira idade, né, não é necessário explorar tanto, porque eles já estão num outro nível de raciocínio, de influência, mas os jovens, principalmente, eles são o alvo. Bom, com isso nós encerramos a parte 2 e agora vamos para a parte 3 do nosso comentário. A Bíblia nos torna humildes, sim ou não? Sim, muito humildes. Isso é importante, a gente verificar essa questão da humildade, porque muitas vezes as pessoas leem sobre humildade, falam sobre humildade, mas na hora de aplicar a humildade à sua vida, aí esquece tudo que leu, tudo que ensinou. E aí é perigoso. Pois é, é verdade. Às vezes a pessoa recebe graça de Deus, dons de Deus, mas usa isso para se colocar acima das outras pessoas. Sim, né? Pro seu benefício próprio, pro seu ganho próprio, e aí é triste. Esquecendo-se que o que tem vem de Deus, e se Deus quiser tirar, Ele vai tirar. Então uma amiga falou assim, nossa Keila, você não conhece quase ninguém, pregador famoso, você não segue ninguém nas redes sociais, e eu tenho para mim a seguinte filosofia, eu sigo quem eu conheço, eu acompanho quem eu conheço pessoalmente, e sei que é uma pessoa que é de Deus, é humilde, é gente como a gente. Porque você muitas vezes se encanta por esses estrelismos midiáticos e muitas das vezes é só aparência. Você convida um pregador desse famoso para a tua igreja e você se decepciona com tamanhas exigências que são feitas, esquecendo-se que está ali para ser canal para abençoar as pessoas e não para tirar delas o que elas nem possuem. Então a humildade, a revista vai dizer para a gente fechar aqui, é uma virtude cristã. Cristo foi o maior exemplo de humildade. Sim. Lá no livro de Filipenses a gente tem no capítulo 2 sobre essa informação sobre que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo e veio em forma de homem e chegou ao ponto máximo de humilhação, sendo morto em morte de cruz, que era uma morte maldita. Perfeito. Eu acho que Tiago também vai trazer muitos versículos aí, né? Sim, Tiago vai trazer lá no Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim, antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Também Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não somente ouvintes. Quem cumpre a palavra vive uma vida de humildade. A revista vai dizer assim, andeis como é digno da vossa vocação, não é isso? Exatamente. Com humildade, com modéstia, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo que o que você tem é de Deus. E aí ele vai citar Efésios 5, 26 e 27. Uma pessoa que não foi purificada pela palavra não pode ser humilde. E Keila, mas vejo pregadores, cantores, gente que fala de Deus, muitas vezes fala da boca para fora. Ela não foi purificada pela palavra. É a Bíblia quem diz. Exatamente, capítulo 5, versículos 26 e 27, que diz assim, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E nós já citamos aqui o que Jesus disse para os discípulos, lá no livro de João, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E ainda no livro de Salmos, Salmo de número 119, versículo 11, tem a pergunta, como purificará o mancebo ou o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra, observando a tua lei. Exatamente. Então, o verdadeiro cristão, ele é humilde. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse nosso pequeno comentário. Não somos eloquentes, nem doutores em Bíblia, mas esse pouco que nós conhecemos, nós quisemos compartilhar com você. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha uma boa aula. Deus abençoe vocês. Como disse aqui, é um prazer estar com vocês e contribuindo com todos os professores e todos os alunos da Escola Bíblica Dominical.
Boa aula para vocês e até a próxima. Muito bem, agora que você já viu o nosso comentário a respeito desta lição sobre a eficácia da Bíblia, o quanto que a Bíblia cumpre o seu propósito, nós vamos trazer aqui pequenas orientações para você, professor. A primeira dica que eu quero trazer para você é que você não deve ficar sempre na mesmice. Eu digo o seguinte, não dê todas as aulas, sempre da mesma forma, sempre usando a mesma metodologia, sempre sentado ou parado no mesmo canto da sala. A minha dica é: busque trazer dinamismo e criatividade para a tua aula. Criatividade pela parte do professor está no sentido de que tem professores que dão aula sempre na mesma posição, no mesmo canto, não sai, só fica ali parado, usa o mesmo tom de voz e não inova em nenhum aspecto. É importante que você pense que você precisa envolver os teus alunos em aula. E esse envolvimento com os alunos começa com a abertura para um diálogo, dando a eles a permissão para perguntar, dando a eles a abertura para comentar e evitar o não, evitar dizer está errado. Isto nós precisamos evitar porque este tipo de comentário bloqueia o aluno. Você pode, ao invés de dizer, não irmão, não é assim, você pode dizer, vamos melhorar ou vamos ampliar esse argumento, vamos ajustar um pouquinho essa tua fala, e aí você entra com a sua explicação. A criatividade em sala de aula, ela é muito importante para que você envolva, para que os alunos participem, para que eles se sintam à vontade. Porque durante uma pregação, o pregador já está lá de longe, ministrando, ninguém interfere, ninguém fala nada, mas a aula é um espaço para participação ativa. A participação ativa do aluno envolve reflexão, perguntas, críticas, argumentação e não apenas uma leitura corrida em silêncio do início ao fim da revista. É importante que você se atente a esses detalhes, que traga imagens, ilustrações ou pesquisas ou frases ou fotos, depende aí dos teus recursos. Então é isso por hoje, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você comece a enxergar os teus alunos como pessoas, que você saiba o nome de todos eles, chame-os pelo nome, envolva-os. Existem aqueles que são mais retraídos, que não gostam de falar, peça para que leia de vez em quando um versículo, ou peça para que leia um comentário da revista, mas procure de alguma forma envolver a todos os alunos. Esta é a dica de hoje, nos vemos então no próximo vídeo. Deus te abençoe!